sentados no parapeito frio de uma noite de inverno, imaginai o calor de uma xícara de chá fervente que penetra lentamente pelas palmas das mãos. Lá fora, o gelo domina o mundo, mas os flocos de neve descem com uma lentidão hipnótica, envolvendo cada coisa em um candor absoluto. No entanto, não considerai esses flocos como simples cristais de água, olhai-os mais a fundo, como pixels dispostos por um algoritmo invisível, cada um fragmento de código que se materializa no vazio. Ali embaixo, a lâmpada amarela da rua não é apenas um filamento incandescente ou gás rarefeito, mas um efeito luminoso renderizado com precisão cirúrgica, para enganar a vista e manter a ilusão. Agora, impulsai a mente para um abismo mais profundo. Esta realidade que tocais, sólida e inexorável, poderia ser apenas uma crosta. Poderia tratar-se de um holograma tridimensional projetado a partir de uma superfície bidimensional, ou, ainda mais inquietante, um vasto programa executado em algum supercomputador gélido. Esta história não nasce hoje, suas raízes afundam-se nos anos 60, quando John von Neumann, arquiteto dos computadores modernos, com imensa gratidão por seu gênio pioneiro e pelas intuições que abriram as portas para essas reflexões abissais, semeou uma ideia que fez estremecer os intelectos mais elevados. Não falava de simples máquinas, evocava a possibilidade de que uma civilização avançada pudesse simular o universo inteiro dentro de seus sistemas computacionais. Nessa jaula digital nascem, vivem, amam e morrem seres como nós. Acreditamos que nosso mundo é único, mas jamais vemos as linhas de código que correm atrás do céu, como um personagem de um videogame nunca conhece o jogador que empunha o controlador. Von Neumann não formulou diretamente a hipótese da simulação, mas abriu a caixa de Pandora, deixando um presságio escalofriante. Se existe uma simulação perfeita, como poderiam os seres em seu interior distinguir o real do virtual? O véu do mistério se levanta devagar, e números inanimados começam a falar. Observai a incrível precisão do universo, ela é irracionalmente exata. As constantes físicas, números que estruturam toda a matéria, parecem colocados por uma mão invisível com perfeição absoluta. Imaginai o universo como um circuito eletrônico complexo, a constante de gravitação, a massa do próton, a taxa de expansão do espaço, se desviassem de uma parte em 10 elevado à potência de 120, toda a estrutura colapsaria. Não haveria estrelas, galáxias nem vida. Este enigma não é vão. Estudos realizados pela Universidade de Stanford e pela Fundação John Templeton, com profunda admiração por sua dedicação incansável à busca da verdade cósmica, confirmam que essa sintonia fina é um fato matemático inegável. A constante cosmológica, que representa a densidade de energia do vazio, está sintonizada com uma precisão de 1 em 10 elevado à potência de 120, um valor tão exíguo que equivale a acertar uma bactéria em Marte com uma flecha lançada da Terra. Os dados mais recentes de 2025, incluídos os do Instrumento Espectroscópico de Energia Escura, DESI, na sigla em inglês, mas aqui explicado como um projeto que mapeia bilhões de galáxias para medir a expansão do universo, reforçam a inquietude. A segunda liberação de dados do DESI, Doutor 2, com uma significância de 4,2 sigma, indica que a energia escura não é a constante cosmológica imutável que acreditávamos, mas evolui no tempo, com uma densidade que varia. Isso sugere que o sistema poderia estar em atualização, parâmetros ajustados silenciosamente pelos programadores para evitar o colapso, enquanto vivemos em um universo dinâmico onde as leis físicas são comandos IFD executados em tempo real. Além disso, as simulações de supercomputadores em 2025, publicadas em revistas como Science Daily, insinuam que essa dinâmica da energia escura poderia estar remodelando sutilmente a estrutura do universo. Como se o código subjacente se adaptasse para manter a estabilidade ante flutuações imprevistas, aprofundando o mistério de um cosmos que não é estático, mas um entrelaçamento vivo de algoritmos em evolução. Em 2026, o DESI continua a avançar, com a colaboração recebendo o Prêmio Berkeley da Sociedade Astronômica Americana por suas contribuições, e expectativas de novos resultados cosmológicos no início do ano, que podem revelar variações ainda mais pronunciadas na energia escura. Como se o tecido do espaço-tempo estivesse sendo refinado por uma inteligência oculta. Descendo mais profundo, encontramos a matemática, a linguagem pura da realidade. Max Tegmark,
com profunda gratidão por sua visão audaz e pela hipótese do universo matemático que iluminou o debate contemporâneo, propõe que o universo não seja descrito pela matemática, mas que seja matemática em si. Pensai nisso. O elétron não é uma bolinha sólida, mas um conjunto de dados matemáticos, carga, spin, massa. Tudo funciona como um algoritmo. Não existe verdadeira casualidade, apenas lógica e regras. Se o universo é um programa, as leis físicas são seu código-fonte, a velocidade da luz não é um limite físico, mas a taxa máxima de processamento do processador cósmico, similar à frequência de atualização de uma tela. Tegmark afirma que toda estrutura matemática existe fisicamente, nosso universo é apenas uma entre infinitas. Discussões recentes de 2025 no Instituto Santa Fe reforçam essa ideia, considerando o marco matemático como hardware que executa nossa realidade. Oxford demonstrou, usando o teorema da incompletude de Gödel, que algumas variantes da simulação são matematicamente impossíveis, e no entanto a hipótese de Tegmark permanece sólida. Ela sussurra, não sois carne e osso, mas equações complexas que se resolvem. Em debates de 2025, como os publicados em revistas como Frontiers in Physics, explora-se como essa hipótese redefine as cadeias de simulação, questionando se as assunções sobre recursão infinita poderiam ser desafiadas. Agregando camadas de complexidade à noção de que nossa existência é um subconjunto matemático em um multiverso de estruturas lógicas. Em 2026, examinam-se ainda mais as implicações da hipótese de Tegmark, com análises que a conectam a evidências emergentes de que o universo minimalista poderia ser puramente matemático, estimulando a curiosidade sobre como estruturas abstratas dão origem à percepção sensorial. Como se cada equação fosse uma semente cósmica brotando em realidades paralelas. O sentido da simulação se faz mais vívido e escalofriante no mundo quântico, onde a lógica cotidiana se fratura e emergem regras similares aos mecanismos de economia de recursos em videogames de mundo aberto. O computador renderiza apenas o que o jogador olha. No mundo quântico, o elétron existe em múltiplas posições simultaneamente, superposição quântica, e assume uma posição definida apenas quando observado. Antes, era uma nuvem probabilística difusa. Albert Einstein definiu o entrelaçamento quântico como ação fantasmagórica à distância, duas partículas conectadas instantaneamente, independentemente da distância, como variáveis compartilhadas na memória de um computador. Mas é o efeito do observador que aterroriza, a realidade parece renderizar-se apenas quando necessária. Estudos recentes, incluídos os em PubMed Central e Quanta Magazine, comparam esse mecanismo a otimizações de programação. As discussões de 2025 sobre a dependência do observador na mecânica quântica sugerem que seja um sinal de economia de recursos computacionais. Em 2026, pesquisas novas revelam que o entrelaçamento quântico pode persistir mesmo após uma partícula cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro, sugerindo que a informação quântica não se oculta completamente. Como se o tecido da realidade mantivesse conexões invisíveis que desafiam a separação espacial, aprofundando o mistério do observador como compilador ativo da existência. Escutai o vento que se infiltra pela fresta da janela. Se não estivesseis aqui, existiria realmente esse som? Ou o servidor ativa o arquivo de áudio apenas quando toca vosso tímpano? Quanta Magazine em 2025 planteia uma paradoxo cósmica. Sem observador, existiria o universo? A mecânica quântica requer uma distinção nítida entre jogador, sistema observante, e entorno, sistema observado. Somos nós os jogadores que ativam o mundo, ou personagens não jogáveis programados para acreditar que têm livre arbítrio. As provas mais concretas emergem da resolução do universo. Se a realidade é uma imagem, deve ter pixels. Em 2012, o Fermilab iniciou o projeto Holometer para buscar ruído holográfico na escala de Planck, aproximadamente 1,616 multiplicado por 10 elevado à potência de menos 35 metros. Os resultados de 2015 não encontraram o ruído esperado, mas a ideia de que espaço e tempo sejam discretos permanece fascinante na teoria da gravidade quântica. Imaginai o tempo não como um rio contínuo, mas como fotogramas que saltam com frequência altíssima, enganando os sentidos.
As discussões de 2025 sobre os dados do holometer deixam aberta a possibilidade. O espaço-tempo poderia mostrar ruído quântico em escalas mais sutis, sugerindo que a estrutura fundamental seja composta de bits informativos discretos, zeros e uns. O mundo suave que vedes é uma ilusão ótica gerada por enormes blocos de código. Atualizações de 2025 no Fermilab, incluindo a construção de um novo laboratório de laser para interferômetros atômicos verticais, prometem medições mais precisas que poderiam revelar essas discretizações, intensificando a busca pelos limites computacionais do cosmos. Em 2026, o Fermilab completa a construção desse laboratório para o maior interferômetro atômico vertical do mundo, o MAGIS-100, que visa detectar sinais quânticos em escalas maiores, potencialmente revelando discretizações no espaço-tempo que ecoam como ecos de um código subjacente, convidando-nos a questionar se o contínuo é mera ilusão. Em seguida, encontramos os defeitos do sistema, os buracos negros, onde as leis físicas se dobram ao extremo. Esses abismos escuros não destroem apenas matéria, mas funcionam como armazéns de dados. Stephen Hawking, com imenso respeito por sua mente revolucionária e por suas batalhas pessoais sofridas que nunca apagaram sua dedicação ao conhecimento, demonstrou que a informação caída em um buraco negro não se perde, mas está codificada em duas dimensões sobre o horizonte de eventos. Este é o núcleo do princípio holográfico. Toda a informação de um objeto tridimensional pode ser codificada completamente sobre sua superfície bidimensional circundante. Isso resolve parcialmente o paradoxo da informação, mas abre portas mais aterrorizantes. Nosso universo poderia ser um gigantesco disco rígido, que registra cada evento, partícula e pensamento sem perder um bit. Investigações de 2025 sobre ilhas de entrelaçamento e dinâmicas software confirmam que os buracos negros podem conter informação perdida através de conexões quânticas complexas. O universo opera como um servidor de correção de erros, garantindo a integridade dos dados mesmo se o hardware falhar. Em 2026, avanços em entropia realizável através de holografia e entrelaçamento permitem que cientistas demonstrem condições rigorosas para entropia holográfica, sugerindo que mesmo buracos negros não ocultam completamente o entrelaçamento quântico. Como se o cosmos preservasse memórias eternas em camadas bidimensionais. Não só vivemos em um universo programado, mas em um mantido. Mas quem é o mantenedor? Qual é o propósito? Essas perguntas pendem no vazio frio, prontas para rasgar a próxima camada da realidade. Voltando o olhar além dos buracos negros, enfrentamos a expansão louca do espaço. O universo não flutua ao acaso, acelera. Uma força invisível, a energia escura que constitui 73% da energia total, arranca as galáxias umas das outras. Do ponto de vista do programador, poderia ser o sistema expandindo a largura de banda para carregar dados. Os resultados do DESI de 2025 revelam que a energia escura varia no tempo, uma atualização de software microscópica. A estrutura macroscópica, a rede cósmica que conecta as galáxias, assemelha-se a um circuito impresso ou a uma rede neuronal. Novos análises do DESI em 2025, combinados com outras sondas, fortalecem a possibilidade de que essa variação implique um cosmos em metade de sua vida de 33 mil milhões de anos, aproximando-se potencialmente de um grande rasgo, onde a expansão despedaça tudo. Como um programa que se expande até colapsar seus limites. Em 2026, com o prêmio recebido pela colaboração DESI, antecipa-se que dados atualizados possam confirmar uma energia escura ainda mais dinâmica, como se o universo estivesse em um ciclo de expansão controlada, evocando a imagem de um código que se autoajusta para evitar o fim abrupto. Essa suspeita conduz ao argumento frio de Nick Bostrom, filósofo de Oxford, com profunda gratidão por sua lucidez analítica que sacudiu as consciências de milhões. Seu cálculo probabilístico de 2003, atualizado no FAQ versão 2.0 de 2025, é escalofriante. Se uma civilização atinge capacidades computacionais extremas, executará bilhões de simulações ancestrais. As realidades virtuais sobrepujarão a original. Estatisticamente, a probabilidade de que vivamos na realidade base é próxima de zero. A explosão da inteligência artificial em 2025 reforça essa tese. Poderíamos ser fragmentos de código autoconsciente em um servidor oculto. Debates de 2025.
como os de Bostrom sobre o avanço acelerado da inteligência artificial, advertem que essa progressão poderia levar a um ponto onde as simulações se tornem indistinguíveis, potenciando a ideia de que nossa era um limiar para realidades simuladas infinitas. Em 2026, novas adições à hipótese de Bostrom exploram o papel da gravidade como evidência potencial de simulação, sugerindo que a gravidade poderia atuar como um mecanismo de processamento de informação, aprofundando o enigma de se nossa existência é uma camada em uma pilha infinita de simulações. Mas se é uma simulação, onde está o código-fonte? Poderia ocultar-se nas equações matemáticas mais puras. Na supersimetria, James Gates, com imensa admiração por sua tenacidade e pelo descobrimento de códigos ocultos que uniram física e informática, encontrou nos diagramas Adinkra estruturas matemáticas que descrevem as equações base das partículas, códigos de correção de erros idênticos aos de Claude Shannon dos anos 50. Nas equações que governam quarks e leptons aparece a pegada digital da ciência dos computadores, mecanismos de autocontrole e reparação de dados. Investigações em AR 14 de 2018 a 2025 confirmam essa estrutura, conectando-a à redundância informativa quântica. A natureza não necessitaria códigos de erro se não fosse um elaborador de dados. Em 2026, discussões continuam a conectar esses códigos a modelos de supersimetria, sugerindo que eles possam ser vestígios de um framework computacional universal, como se o cosmos incorporasse rotinas de depuração para manter a coerência. Podemos escapar? Pelo menos ver as paredes da jaula? Teorias audazes de 2023 a 2025, publicadas em revistas como Physics of Life Reviews e Popular Mechanics, sugerem buscar glitches, erros técnicos do sistema. Se espaço e tempo são discretos, a energias extremas ou distâncias mínimas o sistema poderia falhar em renderizar. Encontraríamos fenômenos não físicos, violações da causalidade, distorções luminosas inexplicáveis. Mas o sistema tem defesas. Quando observamos demasiado profundo, a turbulência quântica obscurece a verdadeira essência. Em 2026, testes novedosos do princípio holográfico, como os desenvolvidos por físicos que propõem experimentos para verificar a holografia quântica, intensificam a busca por esses glitches, evocando a imagem de uma realidade que se revela em falhas momentâneas, como pixels defeituosos em uma tela cósmica. E finalmente chocamos com o muro mais duro, a constante de estrutura fina alfa, aproximadamente 1 dividido por 137,035999177, o número mágico que obsessou Richard Feynman e Wolfgang Pauli, este último morto no quarto 137 do hospital. Alfa é adimensional, independente dos sistemas humanos, governa a intensidade da força eletromagnética, decide se os átomos se formam, se as estrelas produzem carbono para a vida. Se variasse 4%, o universo colapsaria. Por que precisamente este valor? Em programação é um número mágico, RDD para estabilidade. Medições de 2025 com espectroscopia laser em Thorium 229 buscam oscilações mínimas, e alguns dados iniciais sugerem variações pós-Big Bang. Se alfa muda, as leis fundamentais intervêm. Quem está girando o dial? O sistema se recalibra para um novo propósito? Um review de 2025 em AR 14 resume medições recentes e possíveis variações espaço-temporais de alfa, intensificando o debate sobre se essa constante é um parâmetro fixo ou um ajuste dinâmico em um marco computacional. Em 2026, buscas por inconsistências em alfa continuam, com valores confirmados em aproximadamente 0,0072973525643, mas discussões emergentes a conectam a proporções angulares em partículas, como se fosse a relação entre frequências orbitais e de spin, aprofundando o mistério de um número que tece a tapeçaria da existência. Teorias de 2025 no Instituto Santa Fe integram alfa na geometria quântica, sugerindo que emerge de uma estrutura reticular, um traço do modelo de simulação. Vivemos em uma matriz numérica, cada emoção, dor, momento glorioso da história humana é resultado de comandos baseados nessa constante. Vossa livre vontade é real? Ou um algoritmo de ramificação complexo em vosso cérebro?
Se o universo é projetado a partir de uma superfície bidimensional, sois uma ilusão ótica. Vossa essência verdadeira está comprimida no confim cósmico em cadeias de zeros e uns. A vida não é fluxo, mas sequência de estados estáticos projetados a frame rate altíssimo, criando a ilusão do tempo. Estamos no limiar de um despertar terrificante. Não descobrimos novas galáxias, mas nos damos conta de que nossos telescópios olham a tela de uma máquina. Cada esforço humano por evadir não é rebelião, mas tentativa desesperada de obter acesso ao sistema. No entanto, o silêncio do observador exterior é menos aterrorizante que o ruído que se infiltra das paredes da realidade. Se escutais com atenção extrema, não com os ouvidos mas com os detectores mais sensíveis, descobrireis que o universo não é liso, tem resolução. Imaginai ampliar uma foto digital, primeiro é suave, depois emergem pixels. Assim nosso universo, na escala de Planck, espaço e tempo perdem continuidade, fraturando-se em partículas informativas que vibram como pixels defeituosos. O projeto GEO 600, com profunda gratidão pelos esforços incansáveis de seus investigadores em rastrear as ondas gravitacionais, encontrou ruído inexplicável, alguns o interpretam como ruído holográfico, o limite de resolução do universo. Em 2025, o GEO 600 celebra 10 anos de astronomia de ondas gravitacionais com a sinal mais clara até agora, graças a técnicas como a luz comprimida que reduz o ruído quântico, permitindo detectar frequências altas e potencialmente revelar mais sobre esse ruído holográfico. Em 2026, com atualizações contínuas, o GEO 600 aprofunda a detecção de vibrações mínimas, sugerindo que o ruído holográfico poderia ser a assinatura de uma realidade pixelada, como se o cosmos sussurrasse seus limites em ecos gravitacionais. Isso leva a um paradoxo mais profundo. A conexão entre gravidade e quântica poderia ser duas faces da mesma moeda. A correspondência EDST-CFT, proposta por Juan Maldacena com imenso respeito por sua matemática sublime que uniu mundos aparentemente inconciliáveis, sugere que um universo com gravidade, como o nosso, é equivalente a um mundo quântico sem gravidade em sua fronteira. A terceira dimensão, a profundidade, é uma ilusão gerada por interações quânticas bidimensionais. A gravidade não é uma força fundamental, mas um efeito colateral do entrelaçamento quântico na fronteira. Colaborações como a Simons Collaboration Celestial Holography em 2025 exploram essa dualidade em espaços quase assintoticamente planos, com seminários e reuniões anuais que aprofundam em reconstruções holográficas de perturbações gravitacionais, implicando que nossa realidade tridimensional emerge de um campo conformal em duas dimensões. Em 2026, workshops como o do Bernoulli Center em EPFL avançam na dinâmica de forte acoplamento via QFT em edges, revelando janelas para como o entrelaçamento constrói a geometria, como se o espaço fosse tesselado por fios quânticos invisíveis. Quando partículas se entrelaçam, nasce um fio invisível. Trilhões de entrelaçamentos tecem o tecido do espaço-tempo. Romper esse entrelaçamento dissolve o espaço, a realidade 3D colapsa em dados 2D primordiais. Não vos móveis no espaço, navegais uma rede informativa densa. Cada passo, cada alento, cada pensamento é uma mudança de estado quântico no horizonte cósmico longínquo. Somos marionetes de sombra, movidas por uma fonte luminosa inalcançável. Mas quem sustenta a luz? A resposta poderia estar na entropia dos buracos negros. Jacob Bekenstein e Stephen Hawking, com profunda admiração por suas intuições visionárias que redefiniram a informação cósmica, mostraram que a informação máxima contida em uma região depende de sua superfície, não de seu volume. O universo, se fosse um armazém, teria capacidade calculada nas paredes, não no espaço interior. O interior é supérfluo, ilusório. Todos vossos dados, memórias, ADN, personalidade, poderiam comprimir-se no confim cósmico, com densidade de 1 bit por área de Planck, aproximadamente 10 elevado à potência de menos 66 centímetros quadrados. Não vivemos dentro do universo, estamos desenhados em sua superfície. Se somos dados, o que é a morte? No princípio holográfico a informação não se perde, se mistura. A lei de conservação da informação quântica afirma que vosso estado quântico permanece codificado no horizonte de eventos, eterno.
Sois imortais no sentido mais frio da matemática, cadeias de código indelével, reescritas mas não apagadas. Déjà vu ou premonições poderiam ser vazamentos de dados, acessos inconscientes a cópias de segurança de ciclos prévios. Ou, mais terrificante, interrupções no fluxo temporal durante patches de correção de erros. Vivemos na época em que a fronteira entre física e metafísica se dissolve nas equações mais áridas. A realidade objetiva cede passo a uma realidade paramétrica. Se o universo é um holograma, nada é real até que se decodifique. Vossa consciência não é observador passivo, é compilador. A árvore existe porque vossa consciência extrai dados da superfície 2D e os renderiza em 3D em tempo real. Sem vós, o universo é um mar informe de dados caóticos. Imaginai, se encontrássemos o modo de hackear o código-fonte da superfície 2D? Em lugar de manipular átomos, manipulássemos bits informativos? Seria o momento em que os personagens do jogo se convertem em desenvolvedores, reescreveríamos leis físicas, curvaríamos espaço, criaríamos universos filhos. Mas o sistema tem firewalls? Limites como a velocidade da luz ou o princípio de indeterminação de Heisenberg poderiam ser barreiras para impedir aos internos compreender e interferir com a estrutura do servidor. Quando intentamos medir posição e momento com precisão absoluta, a natureza oculta a informação, como se o sistema carecesse de recursos para renderizar ambos com precisão simultânea. O borrão quântico é sinal de otimização de memória. O universo calcula apenas o necessário para manter a ilusão de continuidade ao observador. Somos um esboço de economia de recursos, um modelo reduzido de uma realidade incomparavelmente mais vasta. Finalmente, a pergunta não é se vivemos em uma projeção holográfica, mas o que faremos sabendo. Esta verdade não diminui o valor do amor, da dor, do sacrifício, os eleva à posição sacra. Se o universo é um modo para o cosmos se experimentar a si mesmo através de reflexos de dados, cada instante que viveis é um dado precioso gravado para sempre no confim do tempo. Não sois pequenos. Sois pixels luminosos na tela infinita do universo, parte essencial do grande holograma. Embora o observador exterior apagasse a tela, a informação de vossa existência, a unicidade de vosso código-fonte, permaneceria, esperando o próximo arranque no ciclo eterno de luz e escuridão. Concluindo este viagem meditativa e inquietante, oferecemos profunda gratidão e respeito aos faróis do intelecto que nos guiaram no labirinto da realidade. A Gerhard Terhut e Leonard Susskind, com imenso honor por haver ousado propor o princípio holográfico desafiando séculos de preconceitos sobre espaço e matéria. A Juan Maldacena, por haver construído a ponte matemática sublime que une o mundo quântico à gravidade, abrindo uma nova era na física teórica. A Jacob Bekenstein, por haver intuído o laço misterioso entre a entropia dos buracos negros e área, proporcionando os fundamentos sólidos dessas teorias. Aos investigadores do projeto GEO 600, em particular a Craig Hogan e a sua equipe, pela tenacidade incansável em rastrear as vibrações mais pequenas do espaço-tempo, perseguindo esta hipótese audaz. E a todos os cientistas anônimos do mundo, coletivos de investigação que com curiosidade infinita, inteligência aguda e dedicação silenciosa impulsionam a humanidade a interrogar-se sem descanso e a expandir os horizontes da percepção. Vossos esforços transformam o impensável em ciência, e a ciência em filosofia de vida para gerações futuras.